A ilha de Patmos era um lugar de isolamento e reflexão. O mar Egeu se estendia até onde a vista alcançava, suas águas azuis cintilando sob o sol. Era aqui, em meio à solidão, que João, o apóstolo, passava seus dias em oração e meditação. Exilado por sua fé, ele se encontrava longe das multidões, mas próximo de Deus. Certa manhã, enquanto o sol nascia no horizonte, João sentiu uma presença poderosa. Ele foi arrebatado em espírito e viu-se diante de uma visão celestial. O céu se abriu, revelando uma cena de esplendor e mistério. Um trono resplandecente, cercado por um arco-íris de cores vivas, dominava a visão. Ao redor do trono, 24 anciãos estavam sentados, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre suas cabeças. João caiu de joelhos, maravilhado e temeroso. Em meio ao som de trovões e relâmpagos, ele ouviu uma voz como de muitas águas, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A voz lhe ordenou que escrevesse tudo o que visse, para que as igrejas soubessem o que estava por vir. Enquanto João observava, ele viu um livro selado com 7 selos na mão direita de quem estava sentado no trono. Um anjo poderoso proclamou em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Houve silêncio no céu, pois ninguém era encontrado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João começou a chorar, mas um dos anciãos lhe disse: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João então viu um cordeiro, como se tivesse sido morto, de pé no meio do trono. O cordeiro tomou o livro, e imediatamente os anciãos e as criaturas celestiais se prostraram em adoração. Com cada selo que o cordeiro desatava, uma nova visão era revelada a João. Ele viu o cavaleiro do cavalo branco, trazendo conquista. O cavaleiro do cavalo vermelho, trazendo guerra. O cavaleiro do cavalo preto, trazendo fome. E o cavaleiro do cavalo pálido, trazendo morte. A terra estava em tumulto, e o coração de João se encheu de pesar pelo sofrimento que testemunhava. Apesar das visões aterradoras, João sentiu uma paz profunda, sabendo que estava na presença do Poderoso. Ele entendeu que essas revelações eram necessárias para preparar os fiéis para os tempos difíceis que viriam. Com coragem renovada, ele continuou a observar e registrar tudo o que via, determinado a cumprir sua missão divina. As visões de João continuavam a se desenrolar com uma intensidade avassaladora. Ele estava agora diante de uma cena que o encheu de um frio temor. O mar, vasto e agitado, começou a se agitar de maneira sobrenatural. Das profundezas escuras emergiu uma criatura imponente, uma besta aterradora com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre cada cabeça havia um nome de blasfêmia, e a visão de sua ascensão era tão poderosa quanto perturbadora. A besta, com sua aparência feroz e majestosa, recebeu seu poder e trono do dragão, a antiga serpente que João reconheceu como Satanás. Este ser maligno, com sua autoridade usurpada, começou a exercer domínio sobre a terra, e todos os que habitavam o mundo se maravilhavam com sua força e autoridade. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Eles diziam, impressionados e seduzidos por seu poder. João viu como a besta falava grandes coisas e blasfêmias, abrindo sua boca contra Deus, para blasfemar de seu nome, de seu tabernáculo e dos que habitam no céu. A besta foi autorizada a fazer guerra contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Todos os que habitavam sobre a terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, adoraram a besta. A visão de João era clara e impactante. A besta representava um império ou líder mundial que se levantaria em oposição a Deus, enganando a humanidade com promessas de paz e prosperidade,
mas trazendo apenas destruição e opressão. Ele viu como o mundo, seduzido por promessas vazias, se afastava da verdade, caindo sob o domínio da besta. Enquanto João observava, ele percebeu que a besta não agia sozinha. Ao seu lado, outra figura começou a se destacar. Um aliado poderoso que ajudaria a consolidar seu domínio. Este novo personagem era o falso profeta, cuja aparição prometia trazer um novo nível de engano e manipulação espiritual. A opressão da besta era total, mas em meio às trevas, João também viu a resistência dos fiéis. Aqueles que se recusavam a adorar a besta enfrentavam perseguição e martírio, mas permaneciam firmes em sua fé, sabendo que sua recompensa estava além deste mundo. A coragem desses santos era um farol de esperança, um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da verdade não podia ser extinta. A visão de João mudou novamente, e ele viu uma nova figura emergindo, desta vez da terra. Era o falso profeta, uma besta com 2 chifres como os de um cordeiro, mas que falava como um dragão. Este ser era astuto e manipulador, e sua missão era fazer com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. O falso profeta exercia toda a autoridade da primeira besta em sua presença e realizava grandes sinais, de modo que fazia até fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. Por meio desses milagres, ele enganava os que habitavam sobre a terra, persuadindo-os a fazerem uma imagem da besta, que havia sido ferida pela espada e revivida. Com um poder terrível, o falso profeta deu vida à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a imagem fossem mortos. Ele também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. João observou com horror, enquanto a marca da besta se tornava um símbolo de controle e submissão total. Aqueles que recusavam a marca enfrentavam isolamento e perseguição, mas também preservavam sua integridade espiritual. A marca era mais do que um simples sinal. Era uma aliança com as forças das trevas, uma rejeição consciente da verdade divina. A visão do falso profeta revelou a extensão do engano espiritual que assolava a terra. Ele usava sua influência para criar uma falsa religião, uma paródia do verdadeiro culto a Deus, onde a adoração era desviada para a besta. Os milagres que realizava eram impressionantes, mas vazios de verdade, destinados apenas a enganar e subjugar. Mesmo diante desse cenário sombrio, João viu que a resistência não era inútil. Os fiéis que se recusavam a adorar a besta e seu falso profeta eram sustentados por sua fé, recebendo força e coragem dos céus. Anjos ministravam a eles, trazendo mensagens de esperança e promessas de vindicação. Com a visão do falso profeta ainda vívida em sua mente, João se preparava para testemunhar a próxima fase da revelação: a perseguição implacável dos fiéis, cujo testemunho e resistência seriam essenciais na batalha espiritual que se desenrolava. A cena diante de João era de sofrimento e coragem. Ele viu os fiéis, aqueles que mantinham o testemunho de Jesus e guardavam os mandamentos de Deus, enfrentando uma perseguição feroz. Eram tempos de trevas, onde a fé era testada ao extremo, e o custo da fidelidade era a própria vida. As visões mostravam homens, mulheres e crianças sendo caçados e presos por se recusarem a adorar a besta ou receber sua marca. Muitos eram levados a julgamento, onde lhes era dada uma escolha: renunciar à sua fé ou enfrentar a morte. Mesmo assim, a maioria permanecia firme, preferindo a morte ao compromisso com o mal. João viu como a perseguição unia os crentes, fortalecendo seus laços e sua determinação. Eles se reuniam em segredo, orando
e encorajando uns aos outros, sabendo que sua luta não era em vão. Em meio ao sofrimento, havia uma alegria serena, uma certeza de que suas vidas estavam nas mãos de Deus. Os anjos também desempenhavam um papel crucial durante esses tempos difíceis, ministrando aos santos e trazendo mensagens de esperança. Eles lembravam os fiéis das promessas de Deus, de que aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos e receberiam a coroa da vida. João sentiu um profundo pesar ao testemunhar o sofrimento dos santos, mas também uma admiração por sua coragem e fé inabaláveis. Ele entendeu que essa era uma parte necessária da batalha espiritual, um testemunho poderoso contra as forças das trevas. Em meio às visões de sofrimento e resistência, João viu um anjo voando pelo meio do céu, proclamando o Evangelho eterno a todos os habitantes da terra. Temam a Deus e deem-lhe glória, dizia o anjo, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Outro anjo seguiu, anunciando a queda de Babilônia, a grande cidade que havia feito todas as nações beberem do vinho da ira de sua prostituição. Esta mensagem era um aviso de que o sistema corrupto e opressor que dominava o mundo estava condenado à destruição. Um terceiro anjo proclamou com voz forte: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. Este aviso solene destacava as consequências eternas de se aliar às forças das trevas. As advertências celestiais eram claras e urgentes. João percebeu que Deus, em sua misericórdia, estava dando à humanidade uma última oportunidade de se arrepender e voltar-se para Ele. Mesmo em meio ao julgamento, havia uma oferta de graça e redenção para aqueles que escolhessem a verdade. A visão diante de João era de uma batalha épica, onde o destino do mundo seria decidido. Ele viu o Cordeiro de Deus, Cristo, liderando um exército celestial, montado em um cavalo branco, com uma espada afiada saindo de sua boca. Ao seu lado estavam os exércitos do céu, vestidos de linho fino, branco e puro. Do outro lado, a besta e o falso profeta reuniram seus exércitos. Era uma força imensa, composta por reis e guerreiros de toda a terra, unidos na rebelião final contra Deus. A tensão era palpável, pois as forças do bem e do mal se preparavam para o confronto decisivo. O campo de batalha estava preparado no lugar chamado Armagedon. Enquanto as nuvens se acumulavam e trovões ressoavam, os exércitos se enfrentaram. João viu que a batalha era mais do que física. Era uma luta espiritual, onde a verdade e a justiça se opunham à mentira e à injustiça. A batalha foi feroz, mas a vitória do Cordeiro era certa. Com a palavra de sua boca, Cristo derrotou a besta e o falso profeta, lançando-os no lago de fogo. Os exércitos do mal foram destruídos e a justiça divina prevaleceu. João viu como a vitória de Cristo trouxe uma nova esperança à terra. O reinado de terror da besta e do falso profeta havia terminado, e a paz e a justiça foram restauradas. Os fiéis, que haviam perseverado até o fim, foram recompensados e vindicados. A visão de João revelou o destino final da besta e do falso profeta. Eles foram lançados vivos no lago de fogo, uma imagem de julgamento eterno e justiça divina. Este ato marcou o fim de seu reinado de engano e opressão, e a terra foi liberta de sua influência maligna. João viu como a derrota da besta trouxe uma nova era de paz e renovação. Os santos que haviam sido perseguidos e martirizados foram ressuscitados e receberam a coroa da vida. Eles se juntaram ao Cordeiro em celebração, cantando hinos de louvor e gratidão. A justiça divina havia prevalecido e o reino de Deus foi estabelecido na terra. João viu um novo céu e uma nova terra, onde não havia mais dor, morte
ou sofrimento. O antigo mundo havia passado e todas as coisas foram feitas novas. A visão final de João era de esperança e renovação. Ele viu a nova Jerusalém descendo do céu, adornada como uma noiva para seu esposo. Esta cidade celestial era um símbolo da presença eterna de Deus com seu povo, onde ele enxugaria todas as lágrimas e faria morada entre eles. João viu que a nova Jerusalém era resplandecente com a glória de Deus, e sua luz era como uma pedra preciosa, clara como cristal. As ruas eram de ouro puro, como vidro transparente, e não havia templo na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro eram seu templo. A visão de João era de um futuro glorioso, onde a paz e a justiça reinariam para sempre. Ele viu que os fiéis, aqueles que haviam perseverado e mantido sua fé, seriam recompensados com a vida eterna, vivendo em harmonia com Deus e uns com os outros. Com a conclusão da visão, João se sentiu renovado e encorajado. Ele sabia que sua missão era compartilhar essas revelações com as igrejas, para que elas também pudessem ter esperança e perseverança nos tempos difíceis que viriam. A vida de João, suas visões e revelações são um testemunho poderoso da vitória final de Deus sobre o mal e da promessa de um futuro glorioso para todos os que permanecessem fiéis. Se você gostou do vídeo e ama a Deus e a Bíblia, deixe o like, se inscreva e comente amém nos comentários para ter uma semana abençoada.